Comunicação e mercado. O mercado de hoje vai tratar de um assunto que interessa a todos, sejam eles vendedores ou não. Vendas, principalmente a importância de manter uma equipe de vendas motivada, sustentada, presente, com foco e gerando resultado para a empresa. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Litoral Sul as coach, mas também representantes e diretoras da FR Vendas, uma franquia que vem para o sul de Santa Catarina, que vem aqui para a nossa região, a Vivian Tamay e também a Mila Del Priore, com E. Meninas, vendas é a parte principal de uma empresa? Tu não adianta ter um bom produto sem esse produto, se esse produto ficar estocado? É isso? Na avaliação de vocês, é o principal departamento? Com certeza, eu acredito que vendas move o mundo, né? Desde dos tempos primórdios existia a troca e hoje é vendas, e é isso que faz a máquina girar. Então eu acredito que é uma das profissões, inclusive hoje, que está em bastante foco e é realmente o que faz mover toda uma economia. A Vivian eu conheci como coach, agora vem para cá representar a empresa. Venda e coach está muito parecido, né? O coach ele acaba despertando nas pessoas o seu melhor, né? A venda também tem esse foco, né, Vivian? A venda é a meta da empresa. É bem como tu falou, se a gente tem um bom produto e a gente não tem quem coloca esse produto para fora, a gente não consegue ir para frente. Então a venda, ela é uma meta da empresa. Toda empresa tem uma meta de venda. E a gente tem conseguido superar essas metas com casos que a gente já tem tratado aqui em Criciúma. Manter uma equipe comercial motivada numa época de crise como a gente está vivendo agora, apesar que, graças a Deus, o ano de 2017 começou a dar uma melhorada, é um grande desafio. Como é que se faz isso? Essa é a pergunta que todo empreendedor, todo micro, pequeno empresário quer saber, sabe? Esse é o pote de ouro, esse é o caminho do tesouro. Como manter uma equipe de vendas motivada? A gente entende que é muito desafiador, realmente, num cenário de recessão, mas nós gostamos de focar nas oportunidades. Então, quando a gente olha para um cenário, a gente percebe por que tem empresas que estão decolando e tem outras que pararam, né? Uma das coisas é realmente focar na oportunidade. E é desafiador, mas um primeiro passo, e que a gente trabalha bastante dentro do tripé de vendas, é preparação e planejamento. A gente percebe hoje que existe um caos em algumas empresas, que é não ter essa preocupação em se preparar e se planejar. Então, eu acredito que esse seja o primeiro ponto, o ponto mais desafiador. Nós estamos acostumados meio a fazer as coisas a toque de caixa, né, sem essa primeira preparação. Mas, realmente, dá para fazer e dá para ter resultado. Ainda falando da preparação, eu penso que é isso que faz com que a gente motive o nosso vendedor a ir adiante. E quando a gente começa a entregar indicadores positivos para eles, eles começam a entender por que a gente faz aquele trabalho ali. Então, a partir do momento em que tu entregas a preparação, que a gente entrega que a preparação é a base de tudo e planejamento, aí a gente consegue motivá-los a ir em frente. Num passado não muito distante, quando a gente pegava uma criança que falava muito bem, a gente, principalmente os mais antigos, falavam, essa aí vai ser vendedora. O fato de ter uma boa lábia, uma boa conversa, ele é primordial, mas ele não é mais essencial nos dias de hoje? Hoje a técnica, a preparação, o planejamento, ele é muito mais importante do que a própria condição de boa comunicação do vendedor? Então, dizem que 20% é conhecimento e 80% é habilidade. Então, a habilidade ela é muito importante, é muito bom quando se tem já essa habilidade natural. A gente não pode esquecer que isso também dá para desenvolver, né? Mas essa habilidade natural da comunicação, ela cria mais empatia, convencimento, fechamento de venda. Então, com certeza, ela é importante. Eu acredito que as duas aliadas, elas ganham muitas forças, né? Juntando as duas é que se chega lá. Eu sempre vou fazer uma pergunta e vou pedir a opinião das duas, justamente para as duas participarem, viu? Obrigada, Sam. Eu penso que a pessoa, se ela não foi, como é que eu vou dizer, se na sua infância ela não foi abafada pelos pais por essa fala boa, porque tem aquela coisa de não é hora de tu falar.
né? Fica quietinho agora. Mas se ela conseguiu desenvolver isso, é uma ótima característica. Mas eu também parto do princípio, como até professora de oratória, de que não existe orador que nasce pronto. Isso tudo a gente consegue desenvolver, como a Mila falou, e aprimorar. Uma coisa que é muito importante, que eu vejo hoje, que faz parte da tua pergunta, é a questão de a pessoa se interessar por aquilo que está fazendo e ser um diferencial, fazer um pouquinho mais. Eu sou bom de lábia, como tu mesmo disse, mas eu posso fazer alguma coisa a mais. Eu tenho um exemplo bem típico, assim, eu passei uma semana em São Paulo, cheguei segunda-feira agora, e eu usei Uber por umas 4 ou 5 vezes. E eu vi o quanto, porque o preço é igual, tu concorda? O preço ele não é nem feito por eles, pelos motoristas. Aplicativo. Ele é feito pelo aplicativo. Ele é firmado pelo aplicativo. Mas você via que um tinha água, o outro tinha bala, o outro não falava. Eu percebi muito claro isso, que eles não falavam. Se tu fazias uma pergunta, eles falavam. Então, assim, ficou claro o diferencial de cada carro. Porque não é porque um carro é melhor, o outro não tanto. Mas, assim, aquele que poderia estar com um carro mais simples, mas dependendo do tratamento, é que a coisa fluía mais. Né? Então, eu penso que hoje, Sandro, a concorrência é muito desleal e a questão de ter um diferencial é muito importante. E isso é uma das coisas que a gente também desenvolve no nosso vendedor. O vendedor, ele sempre foi uma profissão um pouco marginalizada, né? Ele sempre teve um certo preconceito dentro não da área de atuação, mas junto ao mercado em todas as áreas. Esse profissional, ele está cada vez mais se capacitando mais, o vendedor cada vez mais é peça fundamental na empresa, essa parte marginalizada do vendedor, principalmente quando a gente fala em comércio, né? Ah, não tem nada para fazer, vai procurar um emprego no comércio. Boa, isso está se perdendo? Eu acredito que ela ainda continua, só que de uma forma menor, né? Eu vejo a profissão de vendedor cada vez mais valorizada, assim como a gente percebe que esses profissionais vêm buscando mais conhecimento, né? E realmente é o que traz resultado para a empresa. Mas, com certeza, faz toda a diferença essa mentalidade no próprio vendedor para o seu resultado. Enquanto estou aqui porque eu ainda não consegui nada melhor, o seu resultado vai ser baixo. Agora, quando eu amo a minha profissão e eu busco me capacitar, naturalmente os resultados vão crescer, né, e vão aumentar. Dos segmentos que a gente mais trabalha, né, na FR é justamente a valorização deles. Porque tu falasse uma coisa muito correta, e aí eu não consegui nada, eu vou trabalhar no comércio, que era essa fala mais ou menos. Não é mais assim. Até porque essas pessoas não têm mais lugar para venda, Sandra. Tem que ser pessoas que realmente vão atrás, que elas se desenvolvem, que elas estão interessadas e que elas querem realmente fazer a diferença, como eu tinha falado um pouquinho antes. Vocês duas falando agora como profissionais da FR que está vindo aqui para o Sul. O momento que a gente vive, o momento atual, 2017, ele é um momento desafiador para a motivação de equipe comercial? Como é que vocês levam em consideração o momento do Brasil agora, as empresas precisando retomar, não a produção, mas o circular, né, de suas mercadorias? Como é que vocês trabalham esse momento assim? A gente acredita sim, ele está num momento desafiador, né? Mas o primeiro passo a fazer é realmente parar, planejar, organizar, porque é a partir daí que a gente começa a motivar a equipe. Eles têm que ter clareza do que precisa ser feito, né? E é isso que a gente busca fazer, criar essa consciência nas pessoas. Eu acredito que todos estão passando por uma situação, tanto a gente como pessoa, como empresa, né? E a gente precisa se agarrar em alguma coisa para poder correr atrás. Eu acho que o primeiro passo realmente é entender o que está acontecendo no Brasil e buscar alternativas. Acredito que é isso. Tem uma fala que é muito, muito correta. Eu tive empresa por 29 anos em Tubarão e eu diria que eles falam, time que está ganhando não se mexe. Então é esse o momento de a gente entrar dentro das empresas. Por mais que seja desafiador, que a gente vê como oportunidade esse momento. Por isso que a empresa vem crescendo ao longo desses anos que ela se iniciou. Isso fora de Criciúma, né?
por isso que a gente acreditou na ideia, porque esse é o momento de a gente iniciar. Vocês falaram muito na palavra planejamento, as duas falaram muito na importância do planejamento, se planejar, tem que ter planejamento. E depois do intervalo a gente vai justamente saber por que o planejamento é tão importante na área de vendas. A gente vai conhecer um pouco também de técnicas, aproveitar que as duas profissionais estão aqui, técnicas de venda, falar sobre um curso gratuito que tem aqui e também qual é o trabalho da empresa FR que acaba vindo aqui se estabelecendo na região sul de Santa Catarina. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho. Comunicação e mercado. Na Fisk, seu futuro não tem fronteiras. A rapidez do Speed com a interatividade do CyberFisk. Seus sonhos acontecem. Vem pro mundo. Vem pra Fisk. Descubra o extraordinário. A Bourbon completa seu jeito de dirigir. Mais acessibilidade. Conheça os descontos exclusivos dos carros para pessoas com necessidades especiais. Carro amigo. Só a Bourbon disponibiliza um carro reserva enquanto você faz a manutenção do seu Peugeot. Emotion Drive. Surpreenda-se. Faça o Emotion Drive na Bourbon e experimente como é incrível dirigir um Peugeot. E na Bourbon você tem tudo com as melhores condições. Aproveite. Vem pra Bourbon. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Comunicação e mercado. De volta com Comunicação e Mercado, você que estava zapeando aí pela TV, pela NET TV, chegou aqui na TV Litoral Sul. Comunicação e Mercado trata de um assunto hoje muito importante dentro das organizações, que é o departamento de vendas. A importância de ter uma equipe motivada, focada, para que a sua empresa tenha muitos resultados. Por isso, nós temos o prazer de receber aqui as representantes da FR Vendas, uma franquia que está se estabelecendo aqui no Sul, a Vivian Tamay e também a Mila Del Priori. Del Priori, acertei, certo, acertou. É isso aí, um sobrenome italiano, né? Exatamente. Italiano. Tamay é italiano também? É enganado assim, né? É encarado como italiano. Mas é italiano. No primeiro bloco, nós falamos sobre a importância da venda, como se constrói a venda, um pouco de algumas situações aí que era um pouco cultural dentro do mercado. E nesse segundo bloco a gente entra mais na questão que envolve a própria empresa FR Vendas e também algumas técnicas para auxiliar, obviamente, o telespectador, algumas dicas que vocês possam dar para o telespectador que está nos assistindo. E a primeira pergunta que eu faço nesse segundo bloco, meninas, é em relação a FR Vendas. Por que a franquia? Por que vocês estão trazendo para cá essa empresa? Vendo a necessidade do mercado, né? Além de demanda, de uma excelente oportunidade. E eu acredito que a missão da FR casou com a nossa missão, que é ajudar a desenvolver o micro, pequeno e o médio empresário. Então, o CEO da FR, que é o Fábio Fiorini, tem essa paixão em desenvolver, né? Ele buscou ferramentas que existem em grandes empresas nacionais e internacionais, facilitou essas ferramentas e começou a implantar e deu muito resultado. O negócio começou a migrar, nós descobrimos e trouxemos aqui para Criciúma. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante para todos os empresários. E por que vocês estão com essa expectativa boa? Porque a gente percebe, como a gente falou um pouquinho antes, a necessidade de mercado de treinar e motivar os nossos vendedores. Porque como a gente tinha mesmo falado já, essa profissão, ela é uma profissão, todos nós somos vendedores desde que a gente nasce, a gente costuma dizer isso, né? Quando tu começas a chorar pedindo uma madeira, tu já está pedindo, já está vendendo alguma coisa, né? Já está comprando alguma coisa. Então, realmente a necessidade, isso que está acontecendo no nosso país, que a gente vê como oportunidade, não como crise, que faz com que a gente traga a empresa para cá. A FR Vendas, ela trabalha no sentido de capacitação dos profissionais ou vocês entram para dentro da empresa, fazem diagnóstico e depois de conhecer todo o processo, acabam trabalhando a equipe de vendas? Como é que é o modus operandi da FR Vendas?
Nós fizemos tudo isso, na realidade, né? Não é só apenas uma consultoria que faz um diagnóstico e entrega um relatório e se virem, não. A FR entra na empresa, faz todo um diagnóstico, ajuda a estabelecer as metas e desenvolver as tarefas que nós achamos muito importantes. Então, hoje não pode ter só uma meta, tem que vender X por mês. Não é assim que funciona mais, né? A gestão sustentável, que é onde entra a nossa expertise, ela faz com que a gente sente e desenvolva junto com a liderança e junto com os colaboradores, para criar essa motivação. Então, desenvolver metas e tarefas. Além disso, fizemos uma supervisão de rotina. Então, pontualmente, todo mês estamos na empresa, ajudando a desenvolver, a fazer a avaliação de indicadores, a fazer esse acompanhamento que precisa ser diário, semanal, quinzenal e mensal, né? Precisa estabelecer uma disciplina de vendas nessa equipe. E também a capacitação constante, porque a gente entende que vendas, ele é um processo de 8 passos de venda. Então, o bom vendedor, o vendedor de alta performance, ele entende que tudo começa na preparação e planejamento, né? Depois vai para a parte de prospecção, que é prospectar o cliente, abordagem e assim vai até o final, que é o pós-venda. Então, é necessário entender e aprofundar essa parte técnica, além das técnicas de coaching, né? Que é o conhecimento, relacionamento, conhecimento do consumidor, comportamento e o autoconhecimento também, até para poder estar motivando toda a equipe e ter esse alinhamento para que a gente consiga chegar, afinal a meta é ela da empresa, apesar de ter metas individuais. Então a FR ela trabalha nesse tripé de vendas, desenvolvimento de metas e tarefas, supervisão da rotina junto com a empresa e a capacitação constante. Algo que a gente faz também é a gente elenca um líder, normalmente por mês, ou o líder que já é o supervisor da empresa, para que ele esteja comprometido e que ele tenha também a tarefa de estar junto com os seus colaboradores. Porque algo que a gente percebe muito, Sandro, e eu também vivenciei isso dentro da empresa que eu gerenciava, é que muitas vezes a gente coloca a culpa nos nossos vendedores ou mesmo nos nossos colaboradores e a gente esquece de que a gente comete erros. Nós, como gestores, cometemos erros. Então, a gente compromete também o gestor e também o líder da equipe para que a coisa funcione realmente. Porque não adianta a gente capacitar, fazer todo esse trabalho com os vendedores se os gestores e os superiores, os líderes, não estão em sintonia com as vendas, né? Porque muitas vezes a gente entra e eles acabam tendo reclamações, né? Da direção ou mesmo da gestão. Vocês falaram sobre os 8 tripés da venda, as 8 técnicas, 8 passos da venda. Quais são os principais, os mais importantes? Tudo começa com preparação e planejamento. Todos eles são importantes, todos eles são importantes, mas realmente preparação e planejamento, que é onde a gente percebe. Preparação e planejamento é um passo só. É um passo só. Preparação e planejamento. Porque, vamos lá, vamos pegar o nosso exemplo aqui do estúdio. Sim. Imagine se não tivesse a pauta pronta. Houve um estudo, uma preparação e um planejamento. Logo, a execução vai ser muito mais assertiva, né? E mesmo assim, a gente tem que encontrar com um plano B. Porque nem sempre, a gente tem que ter essa consciência, apesar da preparação e planejamento, nem tudo às vezes vai sair na risca. Então, mas quando a gente começa a fazer essa preparação e planejamento, nós ficamos mais espertos e preparados para as premissas que possam acontecer. E a gente percebe, a FR ela já começou a desenvolver algumas empresas no finalzinho do ano passado, inclusive nós já temos alguns resultados mensuráveis, muito significativos, inclusive, e entendemos que essa primeira parte de preparação e planejamento é o erro fatal da maioria das empresas. Existe uma dificuldade de a gente implementar esse passo. Por quê? Porque já existe uma zona de conforto, já existe uma rotina, né, que acaba fazendo com que eles fiquem, não, parece que é meio chato, eu vou ter que começar a anotar. Dando um exemplo, por exemplo, na sua loja, quantos clientes entraram hoje? Normalmente a gente tem um número de quantos clientes eu atendi.
se compraram, por quê? Porque ficou no sistema, né? E ainda tem uma outra coisa, às vezes o cliente vai e paga, se ele pagou na prestação ou no carnê, ficou lá no sistema. Agora, aquele cliente que paga à vista, será que eu tenho o nome, o telefone dele? Mas, no geral, quantos clientes eu atendi, quantos clientes eu converti? Qual foi a minha taxa de conversão? E começar a estudar isso. E por que eu perdi o cliente? A gente sabe que existe uma variável aí, que são aquelas pessoas que talvez nunca iriam comprar mesmo. Mas a gente já sabe esse número. E a gente entende, opa, o que eu poderia ter feito para ter conseguido converter em venda? Então, uma das primeiras etapas é a preparação e planejamento, né? Que acaba casando tudo isso. A gente fala, sempre quando a gente chega no trabalho, a gente tem que ter um objetivo em mente. O que eu vou fazer hoje que eu não posso deixar para amanhã? Qual é a minha principal meta? Isso tem que estar claro, tem que estar por escrito, inclusive. Por isso que a preparação para a gente vai fazer sair da zona de conforto, nós vamos escrever isso de forma simples. É o grande desafio, né? É o grande Tirar desafio. a equipe da zona de conforto, motivá-la e colocar à frente da empresa. E aí, quantos clientes eu quero atender? Qual é a minha meta de hoje? Né? Não, vamos desfragmentar, não é a meta do mês, é a meta do dia. Né? E assim por diante. Enfim, preparação e planejamento, prospecção. Existe muita falha nessa questão da prospecção. E hoje em dia, com tecnologia, hoje o mercado mudou, a gente tem que entender isso, né? Então, não é só esperar o cliente vir até a loja. Se eu moro num prédio, será que todo mundo sabe que eu trabalho na empresa tal? De que forma que eu estou me comunicando? Eu estou no mercado, eu estou no cinema, de que forma? Existem 1000 formas de prospectar. E a gente aproveita para fazer uma rodada de ideias com o pessoal lá e começar a expandir a mente do pessoal, né? Prospecção, abordagem, tudo é muito importante. Proposta de valor, né? Entender o que realmente... Ouvir o cliente. Às vezes ele está tão preocupado em dar resposta que ele não escuta o que realmente o cliente quer. E assim vai. Negociação, que é muito importante. Tem muitos vendedores que estão tão focados em dar desconto, com medo de perder a venda, que acaba o cliente nem pedindo, ele já está oferecendo desconto. E isso é ruim para os dois, para a empresa e para ele, porque a maioria são comissionados, não é? E o pós-venda também, que é muito importante. A gente diz, as pessoas são carentes, as pessoas querem saber... Querem ser ouvidas, Querem né? ser ouvidas, querem saber, deu tudo certo a tua compra, a geladeira chegou bem na tua casa. É importante, né? Já fez aquela festa, né, com a tua geladeira funcionando? Essa falinha, né, que a gente diz que é um diferencial. Fideliza, né? Isso. Fideliza, é a fidelidade. Vocês falaram muito em planejamento. Por exemplo, já que entramos na questão do varejo aqui, e os exemplos vieram do varejo, apesar da empresa tratar em todos os segmentos, exatamente. Vamos tratar especificamente do varejo aqui. Um vendedor de calçado ou de eletrodoméstico, o planejamento para esse profissional tem que partir, obviamente, da empresa. O vendedor não pode se planejar, ele pode se criar meta, mas o planejamento, ele sempre será executado pela empresa, que será repassado ao vendedor. Na realidade, nós estimulamos para que cada vendedor seja um empreendedor. Você é o empreendedor, você é responsável pelo seu resultado. Então, o estímulo parte de puxar a responsabilidade para ele. A empresa tem, mas a partir do momento que esse vendedor não tenha o conhecimento necessário de planejamento, ele pode construir o dele. Claro, mas daí o outro vai o dele, o outro dele, pode gerar resultado importante para a empresa. Mas a empresa é importante ter o planejamento dela e tentar unificar essa... Sim, mas aí que tá. Às vezes o planejamento da empresa, ele não é fragmentado. O planejamento da empresa é o seguinte: vai ter que vender 100 mil por mês, 200 mil por mês. E deu. E aí falta realmente ferramentas. Como? O que? Eles dão o quê? O que é isso aqui? Vende 100 mil. Mas como que eu vou fazer isso? Então, essa importância... É aí que a gente entra. É aí que a gente entra. Assim, peraí. Mas a gente ainda prioriza para que o planejamento seja feito pelo vendedor. A gente fala muito que todo vendedor é empreendedor. E se a empresa tiver 10 empreendedores, 20 empreendedores, melhor. Até porque quem vai executar o planejamento é o vendedor. Exatamente. Porque ele se responsabiliza, Sandra. Fica mais compromete fácil. mais. Qualquer coisa que a gente peça para qualquer liderado da gente fazer, fica mais fácil se ele tiver a ideia. A gente pode saber como fazer, mas é interessante de ele dizer como que é para ser feito.
Nós estamos chegando ao final do programa e vocês trazem dia 28 aqui o proprietário da franquia, Isso, Fábio Fiorini, que desenvolveu todas as metodologias da FR Vendas e que essa palestra também é gratuita, quem tiver interesse, apesar dos ingressos já estarem bem para o caminho do esgotamento, já está esgotado, aliás, já está se esgotando. Dá para falar da palestra? Dá para convidar as pessoas ainda? Ainda tem vaga aberta? Temos pouquíssimas vagas abertas, mas a gente está pedindo, vamos deixar o nosso telefone aqui, que os interessados entrem em contato. Nós vamos formar aí vamos fazer toda a confirmação, né, do pessoal. Com certeza vai abrir uma outra vaga e nós entraremos em contato com os interessados. Então, se quer marcar aí, quer se apropriar do teu telefone, se apropria aí da caneta e do lápis, qual é o caneta e papel, qual é o telefone? 9, tem mais um 9 agora, né? 9964-0202. 99964-0202. Então, este evento, ele é focado ao empresário, ao gestor. E também já nos perguntaram, eu sou vendedor, eu posso ir? E é muito legal quando a gente tem a gente percebe essa vontade, porque o vendedor de alta performance, ele realmente está em busca de novidades, né? Para conseguir atingir suas metas. Então, ele é focado para líderes e gestores que querem alavancar suas vendas, aprendendo uma nova técnica que é gerando equipes sustentáveis. E quando a gente fala de sustentabilidade, e falando de cenário nacional, sustentabilidade nada mais é do que aproveitar os recursos naturais. O que eu tenho de talentos, o que a empresa pode fazer para me ajudar, qual é a minha rede de relacionamento, né? Como que eu posso desenvolver um método para bater meta. Vivian, obrigado pela participação aqui no Comunicação e Mercado, sucesso pela empresa que vocês estão trazendo aqui, que vocês possam desenvolver e capacitar muitas empresas aqui, porque essas empresas crescendo, a região cresce e é interesse para todo mundo. Com certeza. Acho que todos nós merecemos, o Brasil merece. Obrigada pela oportunidade, Sandra. Muito obrigada pela oportunidade. Mila, obrigado. Muito obrigada. Sucesso e parabéns. Para todos nós. Obrigada. E nós vamos ficando por aqui com mais um Comunicação e Mercado, tratando hoje dessa parte que envolve um departamento muito importante dentro das empresas, que é o departamento de vendas. E que os nossos vendedores aqui da TV Litoral Sul possam assistir esse programa, ir à palestra e realmente fazer com que a TV Litoral Sul cresça e cresça cada vez mais. Esse é o interesse de todos nós, né? Óbvio. Sucesso para você que está aí, obrigado pela audiência, até o próximo programa. Comunicação e Mercado.